Imagine que você está caminhando por um parque. O sol atravessa as folhas, o vento move suavemente os galhos. Há uma árvore diante de você. Agora eu te faço uma pergunta simples. Você realmente está vendo essa árvore? A maioria das pessoas responderia imediatamente, claro que sim. Mas Krishnamurti propõe algo radical. Ele sugere que talvez você nunca tenha visto uma árvore de verdade. Talvez você esteja vendo apenas uma imagem mental construída ao longo de toda a sua vida. Essa afirmação parece estranha à primeira vista. Afinal, todos nós vemos árvores diariamente. Sabemos identificá-las, conhecemos seus nomes, características e espécies. Mas exatamente aí está o ponto. Segundo o Jiddu, aquilo que chamamos de conhecimento pode estar impedindo o contato direto com a realidade. Quando você olha para uma árvore, o processo mental é quase instantâneo. A percepção ocorre e em uma fração de segundo a mente entra em ação. Ela diz, árvore. Depois acrescenta, mangueira, ipê. Já vi muitas iguais, bonita, feia, precisa de poda, está seca, está saudável. O pensamento intervém imediatamente. E quando isso acontece, você deixa de estar em contato direto com aquilo que está diante de você. Você passa a se relacionar com uma ideia, com um conceito, com uma imagem construída pela memória. Krishnamurti frequentemente afirmava, a palavra não é a coisa. Pense nisso por um instante. A palavra água não mata sua sede. A palavra amor não é amor. A palavra fogo não produz calor. Da mesma forma, a palavra árvore não é a árvore. É apenas um símbolo, uma representação, um mapa. E o mapa não é o território. O problema começa com a confusão entre uma coisa e a outra. Quando acreditamos que conhecer o nome de algo significa conhecer aquilo que ele é. Na verdade, o nome pode se tornar até um obstáculo. Porque assim que rotulamos algo, acreditamos compreendê-lo e a investigação termina. A curiosidade desaparece, o olhar se torna mecânico. É por isso que uma criança pequena frequentemente percebe aspectos da realidade que um adulto já não percebe. Uma criança pode permanecer observando uma folha durante vários minutos. Pode ficar fascinada pelo movimento de uma formiga. Pode contemplar uma flor como se estivesse diante de um mistério. O adulto, por outro lado, olha e diz, já sei o que é, e segue adiante. O conhecimento, claro, tem utilidade prática. Ele é indispensável para a vida cotidiana. Mas existe uma diferença entre utilizar o conhecimento quando necessário e viver aprisionado dentro dele. Krishnamurti não estava propondo ignorância. Ele não estava dizendo para esquecer tudo o que sabemos. O que ele propunha era algo muito mais profundo. Ele convidava o ser humano a perceber quando o conhecimento está interferindo na observação. Quando a memória está substituindo a percepção direta, quando a imagem está tomando o lugar da realidade. Isso não acontece apenas em relação às árvores. Acontece em todos os aspectos da vida. Por exemplo, você realmente vê as pessoas que estão ao seu redor? Ou vê apenas as imagens que construiu sobre elas? Pense em alguém próximo, seu cônjuge, filho, amiga, colega de trabalho. Quando você encontra essa pessoa, está vendo quem ela é naquele instante? Ou está vendo uma coleção de memórias acumuladas ao longo dos anos? Talvez você diga, eu já conheço essa pessoa, mas será verdade? Ou você conhece apenas a imagem que formou dela? Grande parte dos conflitos humanos nasce exatamente desse mecanismo. Não nos relacionamos diretamente uns com os outros. Nos relacionamos com as imagens, as expectativas, julgamentos, lembranças. E essas imagens criam separação, criam distância, criam incompreensão. Agora vamos a um passo ainda mais profundo. Você realmente vê a si mesmo? Ou vê apenas a imagem que construiu sobre quem acredita ser? A maioria das pessoas possui uma narrativa interna constante.
eu sou inteligente, eu sou fracassado, eu sou espiritual, eu sou ansioso, eu sou forte, eu sou fraco. Essas definições tornam-se uma espécie de prisão psicológica. Passamos a viver dentro delas, mas será que elas correspondem à realidade viva e dinâmica do momento presente? Ou são apenas descrições congeladas, produzidas pelo pensamento? Krishnamurti nos convida a observar sem essas lentes, sem os filtros da memória, sem as conclusões prontas, sem a necessidade de rotular tudo imediatamente. E então surge uma questão extraordinária. É possível observar seu observador? Essa é uma das ideias mais profundas de seus ensinamentos. Normalmente existe alguém observando algo. Existe um eu observando uma árvore. Um eu observando um sentimento, um pensamento. Mas Krishnamurti questiona essa divisão. Ele sugere que o observador também é parte do conteúdo da consciência. Também é memória, também é condicionamento, também é pensamento. E quando essa divisão desaparece, ocorre algo completamente diferente. Existe apenas observação, sem centro, sem intérprete, sem separação. Nesse instante, a mente torna-se extraordinariamente silenciosa. Não porque foi forçada ao silêncio, não porque praticou uma técnica, mas porque a atividade incessante de nomear, comparar e julgar simplesmente cessou. E talvez seja nesse silêncio que a realidade possa finalmente ser percebida. Talvez seja nesse silêncio que uma árvore possa ser realmente vista. Talvez seja nesse silêncio que uma pessoa possa ser verdadeiramente encontrada. Talvez seja nesse silêncio que possamos finalmente nos conhecer, não através de teorias, crenças e ideologias, mas da observação direta, da atenção plena, da percepção imediata daquilo que é. E talvez compreenda, então, o que Krishnamurti queria dizer quando afirmava: você provavelmente nunca viu uma árvore. Se inscreva no canal, apoie o nosso projeto e vamos juntos mergulhar na consciência.